todos. É muito bom estarmos aqui novamente reunidos, vendo rostos amigos, conhecidos, companheiros lá da casa. Ó, que legal. Então, a nossa proposta de hoje é conversarmos um pouquinho sobre o tema que o Marcão nos apresentou e fazermos uma relembrança, e se é que isso pode ser chamado de homenagem, talvez sim, né, porque relembrar é homenagear alguém, sobre essa figura muito importante, como o Luiz aqui falou no início, dessa personalidade, que é a personalidade de Bezerra de Menezes, de Adolfo Bezerra de Menezes, já que no dia 29 de agosto, nós hoje estamos no dia 30, né, se comemora a data que relembra o nascimento desse espírito que reencarnou aqui no Brasil e que tem tanta importância para a gente. Hoje eu estava conversando com um companheiro que vocês conhecem, o Paulo Roberto, foi me batendo papo no telefone, e a gente comentava que nós ainda, como espíritas, mesmo como espíritas, ainda não aprendemos toda a grandeza de Bezerra de Menezes. E a minha tentativa hoje vai ser com que a gente repense sobre isso, sobre o que representou Bezerra de Menezes, não apenas para a cidade do Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro, para o Brasil e até para o mundo. Eu ouso afirmar que essa personalidade, esse espírito, Adolfo Bezerra Menezes, tem uma importância fundamental para o próprio planeta Terra, como nós iremos ver com os dados que a gente foi colhendo, né, da biografia desse espírito. Eu estava ali de costas, eu acho que algum companheiro citou aí, foi o companheiro aqui, né, sobre essa fofoca espírita, né, pessoal, gente, vocês gostam de fofoca espírita? Gostam? Todo espírita gosta de fofoca espírita, mas é uma boa fofoca. Porque a gente parte do pressuposto, nós espíritas, que existe um fenômeno, que é o fenômeno da reencarnação. Reencarnação é um fenômeno através do qual o espírito volta ao plano físico tantas vezes quantas forem necessárias para a sua evolução espiritual. E mais ainda, a doutrina espírita nos ensina que, com a exceção de Jesus, que foi o espírito superior que esteve encarnado nesse planeta, todos os outros, sem exceção, somos espíritos em aperfeiçoamento. Então, reencarnar num planeta de ordem inferior como o nosso, mundo de expiações e de provas, é para o espírito uma prova, onde ele testa os seus conhecimentos e habilidades intelectuais e principalmente morais, mas também é uma expiação do passado. Somos espíritos que carregamos na nossa bagagem espiritual muitas dificuldades, muitos erros, muitos desvios. E não foi também diferente para Adolfo Bezerra de Menezes. Essa fofoca espírita, brincadeira minha, a gente vai acreditar nela porque é um fato consumado e contado pelo um dos maiores médiuns de Bezerra de Menezes ainda encarnado na Terra, que é o próprio Divaldo Pereira Franco. E o próprio Divaldo revela da reencarnação de um espírito, que eu vou relembrar a sua situação dentro do Evangelho através de uma passagem, próximo, por favor, que está no Evangelho de Lucas. E o Evangelho de Lucas, no capítulo 19, vai retratar uma personalidade, que o nosso companheiro aqui citou, que é a personalidade que figura no Evangelho como Zaqueu. Eu vou ler aqui brevemente, vocês vão reavivar, e nós vamos colocar um olhar sobre a reencarnação acerca do espírito Zaqueu. Todo mundo lembra dessa passagem? Quem não lembra vai relembrar comigo agora. Então diz o seguinte, o evangelista Lucas, que Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Um parênteses. A essa época, a Palestina estava sob o domínio dos romanos. E os romanos, quando dominavam o povo, eles tinham uma estratégia muito inteligente. Eles, às vezes, colocavam em cargos administrativos os próprios judeus. Por que razão?
Porque judeus teriam condições de conhecer em profundidade seus pares. Quem tinha para pagar, quem não tinha. Então Zaqueu era um chefe desse chamado publicanos que tinha a função de cobrar impostos. E meus amigos, a arte de cobrar impostos é uma arte muito melindrosa. Porque sabe aquela história de um para você e um para mim? Um para a Águia Romana, meio para mim? Isso provavelmente acontecia com Zaqueu. E ele vai se revelar na passagem do Evangelho, se a gente tiver alguma argúcia psicológica para ver o que Zaqueu fala para Jesus. Fecha parênteses. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, e é interessante que o Evangelho tem várias simbologias espirituais. Como diria, nenhum evangelista gastava papiro à toa, cada palavra tem uma significação muito profunda. Ele era um homem pequenininho, mas também de estatura moral. Não conseguia por causa da multidão. Era pequeno, a multidão que cercava Jesus. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Então perceba a atitude de movimento de Zaqueu. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, ele disse: Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Todas as vezes que lermos no Evangelho a palavra casa, vamos fazer uma interpretação de além da casa. Fazemos uma interpretação da nossa casa mental. Toda vez que lemos o Evangelho casa, podemos fazer essa representação mental. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar, porque o povo é invejoso, né? Não mudou muita coisa. Ele se hospedou na casa de um pecador. Percebam como Zaqueu era conhecido pela comunidade por ser um indivíduo que transgredia as próprias leis. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens. Ele era rico. Aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, abre parênteses, se alguém faz essa confissão, se por acaso eu extorqui alguma coisa, o que vocês entendem? Eu extorqui alguma coisa das pessoas. Se por acaso eu extorqui alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Vocês já pensaram em pagar alguma dívida cujo câmbio seja 4 vezes mais? Marcão lidou muito com finanças. Marcão é muita coisa, né? Muita coisa. Ressarcir 400%, isso? 400%. E aí a gente para e pensa em termos de reencarnação. Zaqueu devia ser um homem de meia idade. Nada se comenta no Evangelho. Se a gente parte do pressuposto que ele extorquiu, corrompendo as leis não apenas romanas, mas as leis divinas, como é que eu posso pagar uma dívida de 400%? Será que eu consigo numa encarnação? Se eu prejudiquei a 200 pessoas, como eu vou restituir 400% a 200 pessoas no resto da vida que me cabe? Hoje, pensem, estamos aqui falando de 2000 anos atrás. Hoje a nossa perspectiva de vida é em torno de quanto no Brasil? 70, 80 anos? As pessoas não viviam isso naquela época. As pessoas viviam muito menos. Então, quando Zaqueu declara isso, ele se compromete com Jesus numa trajetória reencarnatória de ressarcir tudo a vida que ele havia extorquido de outros. E nós vamos ver a trajetória de um espírito que ao longo das suas sucessivas reencarnações vai doar até daquilo que ele tinha falta. Vai aprender a arte da doação por completo. Mas segue a passagem. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Qual casa?
daqui. Porque este homem também é filho de Abraão. O maior déspota, o maior criminoso, o maior facínora também é filho de Abraão. Lição difícil que Jesus deixa para a gente, né? A gente consegue muito amar a quem nos ama, mas quem destoa de nós, às vezes a gente esquece que também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lembraram da passagem? Esse Espírito retornará à Terra algumas vezes. Vamos dar um salto? Estamos há 2000 anos atrás. Vamos ao próximo. Vamos. Essa é uma foto de Bezerra. Essa foi uma foto entregue, aliás, foi um quadro entregue de Valdo Franco por um amigo que utilizou uma técnica especial de reprodução, né, exaltando a figura de Bezerra de Menezes. Vamos ao próximo. Próximo. Estamos há 2000 anos atrás e vamos dar um salto para 1º de janeiro de 1800. Quando acontece uma reunião na espiritualidade, reunindo espíritos de alta estirpe, responsáveis pela coordenação do movimento de espiritualização do próprio planeta. Essa reunião está sendo coordenada por um dos assessores direto do Cristo, que acompanhava e acompanha o Cristo desde a época da encarnação do Mestre na Terra, chamado Ismael. Chamado anjo Ismael, ou espírito Ismael, que tem uma função de auxiliar do Cristo na Terra. Ismael coordenava essa reunião. Percebam que estamos aqui há 1 ano antes de entrar no século XIX. No século XIX, que traria para a Terra a 3ª revelação espiritual, que é a doutrina espírita, datada originalmente de 1857, quando é lançado o Livro dos Espíritos na França. Mas a espiritualidade é muito organizada e se prepara muito antes para que os espíritos certos, responsáveis pelos movimentos da implantação da 3ª revelação, já pudessem estar na Terra já no início do século XIX. Então vamos ver nesta reunião o espírito de Ismael com alguns colaboradores diretos do Cristo para essa missão. E percebam que a 3ª revelação seria implantada na Europa, nasceria na França, e por ordem do Cristo de Deus, pelos rumos que a Europa tomou, a árvore da espiritualidade maior seria replantada da Europa para o Brasil. E nesta reunião vamos perceber um diálogo entre Ismael e um dos espíritos colaboradores de Jesus. Aqui eu trouxe apenas um trechozinho, mas essa passagem é tão bela, está inserido no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ok? Pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde o irmão X vai relatar todo esse diálogo. Eu vou me permitir aqui, tem até 9 horas, não é isso? De ler um pouquinho desse trecho. Alguém já teve a oportunidade de ler essa passagem no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Creio que sim, alguns sim. Não percam, tá? Olha, não desencarnem sem ler esse livrinho aqui, tá? Sério? Vai ajudar muito a tranquilizar os nossos corações, a perceber que apesar de todos os movimentos políticos, sociais, econômicos que destoam, nós não estamos desamparados. Existe uma supervisão superior, né? Nesse diálogo, Ismael diz a esse espírito: irmão, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra. Concentremos agora os nossos esforços na terra do Evangelho, para que possamos plantar no coração dos seus filhos as sementes benditas que mais tarde frutificarão no solo abençoado do cruzeiro.
A doutrina espírita não havia chegado na França, mas os espíritos já planejavam o transplante da árvore do espiritismo da Europa para o Brasil. Se as verdades novas devem surgir primeiramente, segundo os imperativos da lei natural, nos centros culturais do velho mundo, é na pátria do Evangelho que vamos dar vida. Pátria do Evangelho, leia-se, Brasil. Alguns dos nossos auxiliares já se encontram na terra, esperando o toque de reunir de nossas falanges. Houve na locução de Ismael uma breve pausa. Depois, encaminhando-se para os destacados e fiéis discípulos, falou-lhe assim: descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado de nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com a dedicação do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro de elevados propósitos de reforma e regeneração. Ismael dizia que os elementos espirituais no Brasil estavam dispersos, separados, desunidos. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza dessa missão, ao qual ele podia ter sucesso ou insucesso. Mas com a plena observância do código de Jesus e de nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos. A força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é de Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. E a passagem segue. E esse espírito volta à terra próxima. A 29 de agosto de 1831. Esse espírito é Adolfo Bezerra de Menezes. No Ceará, na província então chamada Riacho do Sangue, e se chamou Adolfo Bezerra de Menezes. E percebam que esse espírito reencarna já numa situação própria, porque dizem os espíritos superiores no livro dos espíritos que todas as nossas condições reencarnatórias são programadas, não é verdade? Ninguém é filho de chocadeira, ninguém nasce por um acaso em determinada família, em determinado local. E nasce Bezerra de Menezes, 1831, 29 de agosto, numa parte do país que sempre foi marcada pela simplicidade, pela humildade, pela necessidade de luta e perseverança para a sobrevivência. Pensem vocês, por exemplo, que até hoje o Nordeste brasileiro ainda enfrenta grandíssimas dificuldades. Imagina o que seria em 1831, ok? Nasce de uma família inicialmente abastada, de criadores de gado, de um pai que era de uma milícia, de uma polícia no Ceará, e depois, por diversos reveses políticos e econômicos, tornam-se uma família com muitas necessidades materiais. Então, Bezerra de Menezes enfrenta desde o princípio, desde a sua reencarnação, uma vivência de lutas, de perseveranças, de dificuldades. Okay? Sua família, aliás, a família Bezerra de Menezes, com grande tradição na luta política por emancipação, estamos aqui falando ainda do Brasil colônia, né? Seu pai, seu avô, grandes expoentes da política na luta, né? Dentro do Partido Liberal, para que a população brasileira ganhasse independência. Então nasce Bezerra dessa família, desde já com muita dificuldade, né? Apesar também de todo aquele romantismo, né? De toda aquela questão bucólica do Nordeste brasileiro do século XIX, a qual Bezerra de Menezes vai se sentir sempre muito saudoso. Alguns escritos de Bezerra falam sobre a saudade do Nordeste, do queijo coalho, daquela vida simples, da vegetação, do gado. Falei queijo coalho, muitos sorrisos se fizeram, né? Mas Bezerra
tinha saudosismo dessa vida simples, porque, como Ismael disse, a perseverança e a humildade serviria para que ele pulverizasse todos os obstáculos. E a vida de Bezerra de Menezes é uma vida marcada por perseverança e absoluta humildade. Vamos em frente. Hoje, Riacho do Sangue corresponde ao município de Jaguaretama, né? Existe até um polo cultural lá, Bezerra de Menezes, quem tiver a oportunidade de querer ver na internet, um polo onde existe uma casa espírita, existe um assentamento de colonos, né? Existe atividades de evangelização. Então, quem quiser conhecer esse polo, vá a Jaguaretama. Vamos ao próximo. Adolfo, então, foi criado num clima de severa dignidade, própria do século XIX, né? de um pai que era militar e de alta religiosidade, porque a família de Bezerra toda era marcada por uma profunda devoção ao catolicismo, eram altamente católicos. E é interessante que em Riacho de Sangue, em Jaguaretama, está lá ainda, existia uma igrejinha, que não é nem uma igreja, uma capela destinada a Nossa Senhora. E a gente vai ver mais à frente da profunda ligação que Bezerra tinha e tem com o coração de Maria, a mãe, chamada Mãe Santíssima. Porém, antes de Bezerra de Menezes assumir o posto que lhe for indicado na região cósmica, de um indivíduo que teria uma função primordial na implantação do Espiritismo no Brasil, Bezerra ia se impor na corte de então como vários papéis, não inicialmente como um homem de religião, como um homem de representatividade religiosa, mas Bezerra de Menezes vai desenvolver durante a sua encarnação diversos papéis que lhe vão infligir um papel de posição na sociedade, então, nordestina inicialmente, mas principalmente carioca. Papel de patriota. Era um indivíduo extremamente patriota. Ele tinha uma ideia constante de pensar no benefício do povo brasileiro. E vocês vão ver isso mais à frente em alguns lances da vida de Bezerra. Era um indivíduo preocupado com as questões nacionais, meus amigos. Bezerra, na sua qualidade até de jornalista, político, escritor, além de médico, a gente sempre pensa na função Bezerra médico, mas Bezerra teve muitas outras atividades. Como jornalista, como político, ele se preocupava, por exemplo, com a questão da seca do Nordeste. Chegou a escrever um opúsculo que apontava soluções para a questão da seca, da alfabetização de crianças, da educação, da questão, se preocupava com a questão de receber nordestinos aqui nos estados do Sul. Enfim, a gente via em Bezerra esse traço de alguém que estava interessado com o bem-estar do seu país. Próximo. E desde muito cedo, né, com esse cabedal espiritual que esse espírito já trazia, porque percebam, há 2000 anos, Bezerra já era um homem de muita inteligência. Ser um cobrador de impostos a serviço de Roma não era qualquer um que podia ser. Então, desde muito cedo, a gente vê um amadurecimento e determinação desse espírito. Aos 13 anos, entre indas e vidas, entre o estado do Ceará, Rio Grande do Norte, voltando para o Ceará, estudando no Liceu Cearense, aos 13 anos, já um rapazinho, a sua inteligência era tal que ela era capaz de substituir os seus professores em algumas questões, por exemplo, em latim, em línguas, já revelando a inteligência precoce desse espírito, né? Revelando aquilo que a doutrina espírita nos ensina, que o espírito, para evoluir, ele precisa desenvolver duas asas, que vocês sabem quais são. Quais são as asas de desenvolvimento espiritual? A asa da inteligência, e aquela outra asa difícil da gente engendrar é a asa da moral. E a gente vai ver em Bezerra o equilíbrio dessas duas potentes musculaturas, da inteligência e do moral. O Kardec também ele substituiu interessante, olha aqui. o Pestalozzi, né? Olha que interessante, olha a comparação que o Luiz fez. Tal qual Kardec,
que revelava sua inteligência precoce e já substituía seu mestre no Instituto em Verdun, não é? O seu mestre Pestalozzi. São espíritos de alto cabedal intelectual. Bezerra parecia que seguia os passos de Kardec, né? E aí começam algumas comparações de chamar Bezerra de Kardec brasileiro. Vamos ao próximo. Então, sua família, já na sua adolescência, já havia caído numa situação de dificuldade pelas questões políticas envolvidas no Ceará. O Ceará, na época do século XIX, foi palco de muitas lutas, guerras civis, até de independência. Seu avô fora preso, condenado à morte, depois restituíram essa condenação. Então a família acabou perdendo muitas finanças. E ele tinha um sonho. O caminho natural da família dos Bezerra de Menezes era estudar direito, mas esse espírito já alimentava um desejo de se dedicar à medicina, provavelmente já linkado ao seu ideal de servir as pessoas, de ajudar as pessoas. Então, em 5 de fevereiro do ano de 1851, com 19 anos e meio de idade, com a quantia de 400 mil réis, que não era muita coisa à época, que seus parentes lhe deram para pagar a viagem, partiu para o Rio de Janeiro para fazer o seu curso de medicina. Então, Bezerra, em 1851, sai do Ceará, sozinho, com sua mala, com uma pequena quantidade de dinheiro, para vir à capital do Império, no Rio de Janeiro, para estudar medicina na Faculdade Nacional. Próximo. Ele se doutora alguns anos depois, em 1858, e é claro que vocês devem supor das grandes dificuldades impostas a um rapaz pobre que sai do estado do Ceará e vem para o Rio de Janeiro estudar. Bezerra de Menezes subsistiu como estudante de medicina dando aulas de chamada humanidades para os seus companheiros que sabiam menos do que ele, para que ele pudesse subsistir e pagar a sua estadia, as suas finanças, as suas necessidades materiais. Então, desde muito sempre, a perseverança, a luta, as dificuldades. Vamos ao próximo. Se forma em 1858. Em muito pouco tempo, dado ao seu caráter, dado ao seu amor pelo humano, né? Bezerra gostava de gente, cuidava de gente. Desde muito cedo, ele se viu rodeado de uma numerosa clientela. E aqui eu coloquei uma fotozinha aqui, já um pouquinho mais avançada na vida de Bezerra, onde ele atendia na Rua do Resende, aqui no Rio de Janeiro, na sobreloja da farmácia Cordeiro, né? Mas os colegas da época não invejavam o sucesso. Por que não invejavam o sucesso? Porque Bezerra fazia isso daqui. Na grande maioria das vezes, os clientes de Bezerra eram gente pobre, né? Aqueles que podiam pagar, pagavam. Aqueles que não podiam pagar, não pagavam. E mais, aqueles que não podiam pagar, muitas das vezes Bezerra tirava do próprio bolso e, em combinação, por exemplo, com o dono da farmácia Cordeiro, pedia para que o dono da farmácia aviasse os remédios para ele. Isso causou muito transtornos a Bezerra, principalmente com as suas esposas, que as esposas são muito mais equilibradas, né, no financeiro, né? Elas que puxam a orelha lá do maridão. É sério, muitas das vezes a esposa de Bezerra falava que eles próprios estavam em penúria dentro de casa e ela via que ele distribuía os bens para aqueles necessitados. E o dono da farmácia Cordeiro ficava louco, né? Já aqui